Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou a tia Michele, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula de introdução do curso Chamados para Reconstruir. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para você receber o conteúdo assim que ele for liberado. Então, que Deus abençoe sua vida e vamos para mais um curso. Nós estamos com uma meta desse ano, aprender cada mês sobre algo diferente. Então, janeiro nós começamos com tempo de agradecer, nós aprendemos ali a prática da gratidão. Em fevereiro nós tivemos o curso Amigos da Bíblia, onde através das amizades que estavam ali naquelas histórias da Bíblia, nós aprendemos algo a mais para a nossa vida e para o nosso ministério. Não necessariamente só no ministério infantil, nós trabalhamos mais, com ênfase no ministério infantil. No grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp, nós compartilhamos bastante atividades, bastante moldes de maravilhosas artesãs, tias que divulgam seu trabalho, que fazem ali, a gente coloca o link também, coloca o PDF, o link, e vocês podem conhecer essas tias. Então, nos acompanhe nas redes sociais, no WhatsApp. Então, eu quero você juntinho comigo para mais esse curso. E, em nome do Senhor Jesus, em março, nós vamos aprender mais da vida de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí você pensa, tia, mas para o ministério infantil isso é um pouco complicado. Como que eu vou ensinar uma criança sobre Ageu? Mas primeiro nós temos que nos encher da palavra do Senhor, do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus na nossa vida, para a gente poder levar adiante a palavra dele. Então, eu convidei lá no grupo para a gente começar a ler o livro de Esdras. Então, comece a ler. Ai, tia, mas tem tanta coisa complicada. Tem nome de pessoas que saiu da Babilônia e foi do exílio. Mas nós temos que ler tudo aquilo, até aqueles nomes que a gente nem entende, está ali por um motivo. Porque não tem uma letra que o Senhor permitiu na palavra dele que não esteja lá para nossa edificação. E o nosso primeiro personagem será Esdras. E a palavra nos diz que ele decidiu aprender a lei de Deus, decidiu estudar a palavra do Senhor e decidiu se dedicar a ela e decidiu também. Sabe o que ele decidiu? Ensinar a palavra de Deus. Então eu creio que se você está aqui me assistindo neste momento, você também um dia tomou uma decisão de levar a palavra de Deus adiante. E, coloquei até um laço, nós levamos a palavra de Deus para os pequenininhos, para as crianças. E como, tia, que eu vou falar sobre Esdras para as minhas crianças? Mas nós temos que falar também sobre tudo que está ali na Bíblia. Nós não vamos falar tudo de uma vez. Mas o que eu quero dizer para vocês e o que eu quero trazer neste curso durante esse mês de março é assim: Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quando nós no Ministério Infantil vamos fazer um trabalho sobre reconstrução, nós automaticamente falamos sobre Neemias. Só que é isso que eu quero falar com vocês. Neemias trabalhou com Esdras em algum momento ali que nós vamos ver durante as aulas. Então, eles eram contemporâneos. Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas pós-exílio. Então, nós temos os profetas Jeremias e Ezequiel e outros, salvo engano. Mas eu lembro de Jeremias e Ezequiel que profetizaram antes do exílio. E também Ezequiel teve aquela visão, teve outras visões durante o exílio. E Ageu, Zacarias e Malaquias, que dá até um nozinho na língua, eles são profetas pós-exílios. Tia Michele, mas que coisa complicada. Para que eu tenho que aprender isso se eu só falo com as crianças? Mas nós temos que ter este conhecimento no nosso coração para passar para as crianças não só uma contação de história, mas passar a Bíblia para elas de acordo com a idade delas.
Então, assim como eu disse no começo desse vídeo, através do grupo do WhatsApp, através das minhas redes sociais, se tem um curso ali, alguma tia passando um curso, como organizar o seu departamento infantil, eu compartilho. Como fazer isso, compartilho. Como fazer um visual, como contar histórias. Porque nós temos que ir juntando essas coisas para levar o Santo Evangelho do Senhor de uma forma eficaz para os nossos pequenos. Então, tem igrejas que vão ter ali tias participantes do departamento infantil que são pedagogas, têm um curso superior. E tem umas que não. E isso impede? Jamais. Quando eu era pequena, eu ouvia falar, né, e a gente tinha aquele pensamento que Pedro não tinha estudo e o Senhor o chamou. E aí eu tinha a impressão que Pedro era analfabeto, e ele não era analfabeto. É que Paulo foi criado Paulo foi criado ali aos pés de Gamaliel, se eu não me engano o nome. Foi criado ali como se fosse um curso superior, como se fosse uma faculdade. Paulo. Pedro teve o seu ensinamento, mas não aquele. Mas então não é que ele não sabia nada, ele sabia muito. Ele sabia sobre pesca, ele tinha uma empresa. Então nós temos que pensar assim, às vezes no departamento infantil da nossa congregação não tem ninguém formado em pedagogia ou em outra coisa que está no departamento infantil. Mas isso impede dele andar de uma forma eficaz? Não, porque nós temos muitas coisas gratuitas aqui na internet, muito no Facebook, no WhatsApp, que vai nos ensinar a Bíblia e a contar uma história de forma eficaz, de organizar um departamento de forma eficaz. Então, nós temos que aproveitar essa ferramenta que nós temos na mão hoje. Então, o que eu quero dizer para vocês é assim, eu não tenho esse curso, eu nunca me imaginei, mas se você fizer como Esdras e decidir no seu coração aprender a palavra de Deus e a se organizar, aprender de acordo com o que você tem nas suas mãos, a mão do Senhor será sobre você. E na primeira aula que nós vamos ter sobre Esdras, vocês verão sobre essa frase: a mão de Deus estava sobre ele. Então, quando você decide estudar a Bíblia, mas é tão difícil, tia, e a hora que a gente for ler Ageu, o que tem isso com as crianças? Mas se você decidir no seu coração, a mão do Senhor estará sobre você. Então é isso. A mão do Senhor estava sobre Paulo, a mão do Senhor estava sobre Pedro e sobre tantos outros que nós nem sabemos o nome, que passaram nessa terra, que foram os mártires, que morreram pelo nome do Senhor. Ninguém sabe sua formação acadêmica, ninguém sabe muitas coisas. Então, não tire isso do seu coração. Se você tem ali uma professora te ajudando, eu quando comecei no Ministério Infantil, eu não tinha nem o ensino médio completo. E a vida estava seguindo e eu fui deixando para lá. E eu me vi doente, descobri uma enfermidade que eu tinha há muito tempo, só que ela se agravou há uns 5 anos atrás, e fui diagnosticada com essa enfermidade. Depois veio outra enfermidade, que quem me acompanha aqui sabe, né? Uma enfermidade na mão, outra enfermidade foi vindo. E aí foi me impossibilitando de fazer trabalhos forçados, trabalhos brutos, né? Como a gente fala. E aí eu tive que aprender outros ofícios, que não era aquele trabalho tão bruto. Então eu tinha que aprender, eu já sabia mexer com computador, mas aí eu tive que fazer alguns cursos profissionalizantes. E aí eu falei, opa, eu vou ter que estudar. Porque até para remanejar você, para você conseguir um outro tipo de trabalho, você tem que estudar. Foi onde eu estudei, mas nisso eu já tinha mais de 5 anos no Ministério Infantil. Então isso não impede. Hoje eu não sou formada ainda. Mas um dia, se Deus quiser, me formarei. Acho que até o final desse ano. Mas o que eu quero dizer para vocês, se você tem, use essas ferramentas que nós temos da pedagogia. Não, né? Vocês sabem como funciona. Mas não é igual lá na escola, na igreja. Mas eu digo assim, uma organização, né? Uma planilha ali, tudo organizado, as coisas organizadas. Mas se você não tem,
o básico nós temos na internet. Então nós vamos aprendendo ali, ó, você faz isso, eu faço aquilo. E outra, nós vamos falar sobre um tema, vamos falar sobre Esdras, nós temos que usar algo relacionado a ele. Então é assim que nós vamos fazer no nosso Ministério Infantil. Então através, né, tudo bem enrolado aqui, mas através deste curso do mês de março, nós vamos aplicar essas situações da vida desses personagens na nossa vida e no nosso ministério. Nossa, tia Michele, mas Ageu, Zacarias, Malaquias, sim. Porque eles têm uma mensagem para os dias atuais também. E como Esdras estava lá, que chegou em Jerusalém, depois vocês vão ver na primeira aula, e ele viu que tava o povo, depois de um tempo, começa a desanimar. E eu acho que você passa isso aí também no seu departamento infantil, ou departamento que você trabalha, ou em qualquer coisa que a gente esteja ali relacionado à igreja. A gente começa até, vai bem, aí tem aquele tempo que começa a dar uma esfriada. E nós temos, se você foi chamado para reconstruir como Esdras, nesse momento que nós estamos falando um pouquinho sobre ele, tá? Se você foi chamado, aquilo vai doer no seu coração. Ah, mas será, meu Deus, esse mês não vai ter culto das crianças? Aquilo dói no seu coração. Esses são alguns sintomas dos chamados para reconstruir. Aí você começa a fazer, parece que não tá daquele jeito, isso é um chamado no seu coração. Eu tô vendo que aquela tia tá um pouco desanimada, aquilo tá me incomodando, mas não é incomodando assim, chateada, incomodando que eu quero ajudar ela, eu quero ajudar na vida dela. Eu quero levar o evangelho adiante. Eu vejo aquela criança que vem sozinha para a igreja e o meu coração dói. E eu oro pela família dela. Então é isso que é o chamado para reconstruir. A reconstrução, o avivamento da casa do Senhor. Então, assista essa aula completa aqui de introdução. Você vai falar, tia, mas agora eu fiquei meio confusa, isso e aquilo. Depois nós vamos juntar tudo, nós vamos fazer cada aula, nós vamos aprender um pouco mais. E a mensagem mais importante deste curso é: e a boa mão do Senhor estava sobre ele, e a boa mão do Senhor estava sobre ela, e a mão do Senhor, a boa mão do Senhor estava sobre nós. Então, quando nós decidimos firmemente pegar esse chamado e colocar no nosso coração e decidimos que vamos ali sofrer pelo evangelho mesmo. Porque sofrer, tia Michele? Sim. Nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós temos tantas coisas, nós quase não temos tempo, não é verdade? Quase não temos tempo. Você fala que só quem trabalha fora? Não, quem trabalha dentro de casa também se vê sem tempo. E ali nós vamos ver com esses personagens, em alguns momentos, que as pessoas se esqueciam de Deus, se esqueciam do templo de Deus, se esqueciam da obra de Deus, porque estavam mais preocupadas com as suas vidas. E quando nós pensamos isso, alguém pode pensar assim: ah, você só faz isso quando você está na bonança, quando você tem bastante. Não. Às vezes é o problema que você fala assim. Olha só, você fala, alguém já pensou assim, hein? Eu tô com tanto problema. Eu tô com tanta coisa para resolver. Eu tô tão sem tempo. Você acha que eu vou participar de algum ministério? Não, eu vou resolver minhas coisas. Eu já tenho problema demais. E através da vida desses personagens, das mensagens, nós vamos entender que enquanto nós estamos ali, decididos e chamados para a reconstrução da obra do Senhor, para levar o Evangelho de Deus adiante, Deus vai nos ajudando a resolver os nossos problemas ali, vai juntinho conosco, assim como ele disse nessas histórias, e em uma em específico, né, que o pessoal estava cuidando demais da vida deles, estava esquecendo a casa de Deus, esquecendo a obra de Deus. Então, eu creio que esses 5 personagens que nós vamos abordar durante esse mês de março têm muito a nos dizer, muito a falar no nosso coração. Então, que Deus abençoe você, compartilhe aí com alguém, ainda dá tempo de começar o curso, e Deus abençoe, fique atento lá no grupo do Facebook, que vai ter bastante novidade. Deus abençoe vocês e até a aula número 1 do nosso primeiro personagem, que será Esdras. E coloque isso no seu coração. E a boa mão do Senhor era com ele. E fale para você: Senhor, que a sua boa mão seja comigo.
Amém?